Era uma noite escura no Aeroporto Internacional de São Francisco e 4 aviões de passageiros estavam alinhados, prontos para decolar. De repente, eles perceberam outro avião se aproximando rapidamente, tentando pousar na direção deles. O voo que se aproximava havia solicitado autorização de pouso da ATC e recebeu sinal verde. A princípio, os pilotos dos 4 aviões em espera pensaram que era apenas um mal-entendido. Talvez o avião que estava pousando aterrissasse em uma pista diferente e vazia próxima. Mas as coisas não saíram como esperado. O avião que estava pousando não desviou, ele colidiu diretamente com os 4 aviões que esperavam na pista. Quer saber o que aconteceu depois disso? Fique ligado até o final. Este evento chocante aconteceu não faz muito tempo. Em 7 de julho de 2017, o voo ACA 759 da Air Canada partiu do Aeroporto Internacional Pearson de Toronto com 135 passageiros e 5 tripulantes. Era um voo de rotina, programado para pousar no Aeroporto Internacional de São Francisco em 5 horas e 30 minutos. Ambos os pilotos eram altamente experientes e já haviam pousado em São Francisco muitas vezes antes. Mas hoje não seria um dia normal. E o que aconteceu depois se tornaria um alerta para a indústria da aviação. O voo em si correu bem e, ao se aproximar de São Francisco, os pilotos começaram a se preparar para o pouso. Eles aguardaram a autorização de pouso da torre de controle. Só para você saber, o aeroporto de São Francisco tem um total de 4 pistas. Mas apenas 2 delas podem ser operadas ao mesmo tempo. Quando o vento sopra do sul, essas 2 pistas específicas são usadas tanto para decolagens quanto para pousos. E se o vento vier do oeste, um par diferente de pistas é usado. Como todos sabemos, os aviões sempre decolam e pousam contra vento. Naquele dia, o vento soprava do oeste. Isso significava que os pilotos tinham que pousar em pistas voltadas contra o vento. Isso deixou apenas 2 opções, pista 28L e 28R, ou seja, 28 esquerda e 28 direita. Até então, tudo parecia normal. Mas as coisas estavam prestes a piorar. A pista 28 esquerda estava fechada para manutenção e suas luzes estavam completamente apagadas. A torre de controle deu permissão ao voo Air Canada 759 para pousar na pista 28 direita. Ambos os pilotos já haviam pousado aqui várias vezes antes. É por isso que o ATC esperava que eles identificassem os 2 conjuntos de luzes de pista paralelas e mirassem na 28 direita. Mas foi aí que o primeiro erro foi cometido. Em ambos os lados dessas pistas, há 2 taxiways iluminadas em verde. Essas são usadas pelos aviões para chegar à pista após o embarque de passageiros no terminal. Mas na escuridão da noite, os pilotos do Air Canada 759 confundiram as luzes verdes da taxiway com a pista 28 direita. E as luzes reais da 28 direita, eles acharam que era a 28 esquerda. Mas os pilotos não sabiam que o perigo real ainda estava adiante. 4 aviões completamente carregados estavam esperando para decolar exatamente naquela mesma taxiway. 3 pertenciam à United Airlines e 1 era da Philippine Airlines. No total, eles transportavam mais de 1000 passageiros e seus tanques de combustível estavam cheios. A distância entre a pista 28 direita e o taxiway? Apenas 100 metros. Quando o voo Air Canada 759 se alinhou com o taxiway, era quase impossível para a torre de controle distante perceber onde o avião realmente estava pousando. Então aqui está a grande questão. Se fechar uma pista para manutenção é totalmente normal, porque os pilotos do voo Air Canada 759 não foram informados? Se eles soubessem, nada dessa confusão teria acontecido. O fechamento da pista 28L estava realmente listado no NOTAM, que é a sigla para Notice to Air Missions. Este documento inclui tudo o que os pilotos precisam saber desde a decolagem até o pouso. Mas o problema é que não é fácil identificar as informações realmente importantes nesses avisos. É por isso que os pilotos perderam o aviso de fechamento da pista 28L. E esse foi o segundo grande erro deles. O voo 759 da Air Canada estava-se aproximando rapidamente do que parecia ser a pista, mas na verdade era o taxiway. O controle de tráfego aéreo deu luz verde para que eles aterrissassem usando aproximação visual. Isso significava que o piloto tinha que encontrar a pista visualmente e alinhar manualmente o avião para pousar. Normalmente, pousos visuais só são permitidos quando o tempo está claro. No entanto, a história mostra vários casos em que os pilotos julgaram mal aproximações visuais e aterrissaram no lugar errado. Por causa disso, a maioria dos pilotos segue o sistema de orientação por instrumentos mesmo ao pousar visualmente. Isso ajuda-os a saber com certeza se estão alinhados com a pista correta. Para ativá-lo, você deve inserir o número da pista.
Embora hoje em dia, a maioria dos aviões modernos liga automaticamente o sistema de orientação por instrumentos. Como este era um Airbus A320, o sistema de orientação precisava ser ativado manualmente. Mas por algum motivo desconhecido, o piloto não o fez. E esse foi o terceiro grande erro deles. Mas porque os pilotos estavam cometendo um erro atrás do outro? Honestamente, foi um dia realmente intenso para ambos. Já eram 11h45 da noite, e eles não tinham descansado por 19 horas seguidas. Ambos eram pilotos canadenses e, naquela época, o Canadá tinha regulamentações de fadiga mais rigorosas que os Estados Unidos. Já apontamos os 3 grandes erros cometidos pelos pilotos do voo 759 da Air Canada. Mas vamos parar um pouco o que estavam fazendo os pilotos daqueles 4 aviões que aguardavam. Eles claramente viram o Air Canada indo em direção ao taxiway, não à pista, mas ninguém alertou a torre de controle. É o seguinte, todos sabem que durante uma aproximação visual no aeroporto de São Francisco, os aviões precisam desviar-se um pouco para a direita. Se seguirem a pista 28R muito de perto, acabam voando sobre Foster City. E para evitar a poluição sonora sobre a cidade, os pilotos normalmente se realinham com a pista pouco antes do pouso. Portanto, para aqueles 4 pilotos, isso não foi nada incomum. É exatamente por isso que ninguém disse uma palavra à torre. Mas quando o jato da Air Canada chegou perigosamente perto e não conseguiu alinhar-se com a 28R, o piloto do avião da Philippine Airlines acendeu as luzes de pouso como aviso. A ideia toda era que qualquer avião que se aproximasse pudesse facilmente avistar os 4 aviões que já estavam lá. Enquanto isso, os pilotos do Air Canada 759 notaram algumas luzes no taxiway. Mas eles pensaram que aquelas luzes vinham da pista 28R. E quando ambos os pilotos de repente sentiram que algo estava errado, imediatamente enviaram este chamado de rádio urgente para a torre de controle. A torre de controle respondeu imediatamente: não há ninguém na 28R. Está completamente livre. Você está autorizado a pousar. Mas aqui está a parte assustadora. Nem a torre de controle percebeu que os pilotos não estavam indo para a 28R, mas sim para a taxiway. Normalmente, um segundo controlador monitora o tráfego da pista nessas situações. Mas como o tráfego estava leve naquela noite, então apenas um controlador estava gerenciando toda a operação. Felizmente, os pilotos que aguardavam ouviram a conversa entre a Air Canada e a torre de controle. Nem eles conseguiam entender porque a Air Canada não estava alinhando com a pista, apesar de estar tão perto. Agora, restavam apenas alguns segundos. Um dos pilotos que esperavam podia literalmente ver a morte vindo direto em sua direção. Ele tinha certeza, a Air Canada estava confundindo a pista de táxi com a pista de decolagem. O piloto da United One não esperou. Não havia tempo para pedir permissão. Ele chamou a torre imediatamente pelo rádio. E então, a torre disse à Air Canada: arremeta agora. Quando a Air Canada recebeu a mensagem, já estava voando a poucos pés acima da terceira aeronave na fila. Felizmente, os pilotos do voo 759 reagiram rapidamente e puxaram o avião de volta para uma altitude segura. Apenas um segundo depois, e o que você está vendo agora poderia ter sido o pior desastre da história da aviação. Os aviões estacionados transportavam mais de 1000 passageiros, enquanto a Air Canada tinha 135 a bordo. Cada aeronave estava totalmente abastecida com combustível. E se tivesse ocorrido um acidente, as consequências teriam sido quase incontroláveis. Após o incidente, foi lançada uma investigação completa. A investigação revelou que os pilotos do Air Canada 759 eram os culpados, porque eles não ativaram o sistema de orientação por instrumentos e não leram os NOTAMS. Em resposta, o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes criou novas regras para o aeroporto de São Francisco. Sempre que uma pista estiver fechada, aproximações visuais não são mais permitidas. Além disso, mesmo durante horários de menor movimento, um controlador de tráfego terrestre agora é obrigatório. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo sobre os Wonder Facts. Se você gostou, não se esqueça de clicar no botão de gostei e compartilhar com seus amigos. Conte-nos o que você achou nos comentários abaixo. E para mais vídeos incríveis como este, não deixe de se inscrever em nosso canal.